Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Espero que estejam todos bem. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado aí Perfeitamente. pelo feedback. Pessoal, eu tinha avisado a Camila mais cedo que hoje nós faríamos, né, o projeto nosso era fazer aí a devolutiva do trabalho e continuar com a nossa matéria. Mas em razão de que alguns colegas ainda não fizeram o trabalho bimestral, então nós faremos a devolutiva desse trabalho bimestral na semana que vem, tá bom? Assim que todos os colegas fizerem ali o trabalho, né, não tiver nenhum colega pendente com o trabalho, eu faço a devolutiva. Não sei se vocês receberam, as notas já foram liberadas pelo Microsoft Forms, né, pelo aplicativo, pelo formulário. E qualquer dúvida depois, na semana que vem, no dia da devolutiva, eu vou estar aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou comentar todas as questões, eu vou falar sobre a resposta esperada para cada questão, tá bom? Mas via de regra aí não foram mal, não, foram bem, né? Questões que foram bem respondidas, questões que foram respondidas aí, né, de forma pessoal, de forma particular, conforme era o requisito ali do trabalho, né? Uma questão teste, duas questões discursivas, das quais recomendava-se que não houvesse Ctrl+C, Ctrl+V, que fosse uma resposta pessoal, refletida sobre o assunto. Tá? Mas isso a gente fala na nossa próxima aula. Vamos aqui então continuar com o nosso conteúdo, né? Crimes contra a fé pública e a administração. Caso alguém tenha aí alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem sempre à vontade para fazerem as suas manifestações. Quanto à continuidade do nosso estudo, então, vamos falar aí a partir de hoje do artigo 311 do Código Penal, que fala da adulteração de sinal de veículo automotor, né? Então, assim como nós falamos até agora, ali questão de documentos públicos, documentos particulares, né? Falamos sobre a questão da falsidade de moeda metálica e moeda de papel, né? Nós sabemos também que existe uma certeza, existe uma garantia aí por parte do poder público quanto aos automóveis também, né? Tanto é que existem empresas cadastradas perante o governo, empresas que fazem laudos, né, que possam comprovar a autenticidade das informações referentes a veículos. Então, as alterações de informações referentes a veículos também são protegidas aqui pelo artigo 311 do Código Penal. E o artigo 311 ele diz que adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E aí o parágrafo 1º diz que se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela é a pena aumentada de 1/3. O parágrafo 2º fala em que incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, olha só, nós temos aqui questões bastante distintas a serem aí analisadas, né? Inicialmente, nós temos aqui os preceitos primários do tipo penal, que seriam adulterar ou remarcar. Lembrando que adulterar é falsificar, fazer passar por verdadeiro, né, aquilo que não é, ou seja, fraudar. Enquanto remarcar é inserir uma nova marca, né, assinalar novamente. Então, no crime descrito aqui no caput do artigo 311, né, o crime está na mudança desse sinal identificador do veículo. E aqui ele é bastante claro, né, com relação a isso. Ele fala expressamente no chassi do veículo ou de qualquer outro sinal identificador que esse veículo possa ter, inclusive seus componentes e equipamentos. Então tem o número do motor, tem o número da caixa de câmbio e assim por diante. Então, né, isso tem como finalidade aqui tanto, né, o combate a ações que lesam aí a sociedade como um todo, né, pessoas que utilizam veículos roubados, eles são na verdade remarcados, eles são clonados por criminosos
para serem utilizados aí para a prática de crimes. Então, né, existem várias premissas aqui que são relativas a essa proteção dos automóveis também, né? A não se dizer também aqueles veículos que são furtados, muitas vezes eles são remarcados e alguém compra um veículo desse legalmente reconhecido. Por quê? Porque existe a presença, então, de agentes públicos que tanto contribuem para a prática do crime, conforme aqui descrito no caput, que é o que diz o parágrafo 1º, como também aqueles que regularizam essa ilicitude praticada. Então, aquele que vem a dar uma sanidade ao objeto ali do ilícito. Então, nós temos essas duas premissas, a do parágrafo 1º e a do parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala do agente que exerce uma função pública que comete esse crime, e a segunda fala aquele que regulariza o veículo mediante a prática deste crime. Então é sempre importante falar, né? Quando nós tratamos de veículos, logicamente nós sabemos que, inclusive hoje, é um mercado muito aquecido, principalmente os veículos seminovos, né? Dada aí a paralisação de muitas montadoras por falta de componentes tecnológicos para a construção de veículos. Então hoje nós estamos aí diante de um mercado bastante aquecido de seminovos, né? Alguns especialistas na área dizem que nesse momento os veículos passam a ser aí investimentos, né? As pessoas estão ganhando dinheiro com o veículo usado. Você compra por um preço e está vendendo por um preço maior, né? E quanto, logicamente, isso gerará de lucro no caso também desses veículos aí, né, objeto do ilícito. Então é bastante interessante quando nós observamos isso. Por isso que quando a gente vai comprar um carro seminovo, um carro usado, nós passamos ele por uma vistoria. Hoje essa vistoria ela é obrigatória. Então você vai levar num determinado local e alguém vai ali verificar o número do chassi, número de motor, né, a marcação dos números dos vidros deste carro. Para quê? Para que você tenha certeza de que aquele veículo não é objeto aí de remarcação, não é objeto de ilícito. Então, é bastante importante, é bastante interessante essa segurança jurídica que nos gera, né, a garantia aí do respeito à não adulteração de sinal de veículo automotor. Por quê? Porque se há essa adulteração, nós estamos diante da prática do ilícito, né? É importante dizer ainda aqui que o tipo penal só se configura se o agente falsificar ou remarcar o veículo ou sua peça, não havendo previsão de criminalização neste tipo penal de quem usa ou compra o carro com a falsificação ou a remarcação. Por quê? Porque, em tese, nós estaríamos diante aí de um terceiro de boa-fé. Né? É importante ainda a diferenciação aqui, pois não admite analogia em malamparte. Então, se alguém não conhecedor dessas alterações, dessas remarcações, compra o veículo como se legalmente fosse, né, de boa fé, e aí então não pode, logicamente, ser responsabilizado criminalmente por ter sido vítima do crime praticado nos termos aí do artigo 311. Então, mais uma vez, né, aqui o tipo penal não cita e não tipifica a pessoa que compra um veículo remarcado ou adulterado, tá? Logicamente que aqui nós temos que compreender que o crime é adulterar ou remarcar, tá? Mas dependendo da origem deste veículo, né? Logicamente, se é um veículo furtado e comprado nessas condições por um valor menor do que o valor de mercado, nós podemos aí estar diante, por exemplo, do crime de receptação, né? A pessoa que compra um objeto, sabendo que ele é fruto de um ilícito, por um preço menor do que o valor de mercado. Então, aí nós estaríamos diante de um outro ilícito penal. Então, fiquem atentos, pode não configurar o artigo 311, mas se a pessoa não estava de boa fé, se a pessoa não praticou aqui uma relação comercial comum, ela pode até ser responsabilizada, mas por um outro tipo penal, e não pelo tipo penal descrito aqui no artigo 311, né? Mais uma vez lembrando que a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, sobre todas essas questões, né, é onde nós devemos analisar tudo aquilo que vem
como entendimento relativo à prática do crime do artigo 311, né? Ou seja, esse crime ele existe tanto para os veículos automotores, né, e veículos reboque também. Olha só, a carretinha, né, a carretinha de barco, aquelas carretinhas que têm como finalidade o transporte de mercadorias. Então é importante também essa observação. Não é necessário que este veículo tenha um motor a combustão ou um motor elétrico. Não há essa finalidade, não há essa especificidade, né? Até porque esses reboques, eles também são demarcados, eles também são ali identificados pelo Estado, tanto é que eles também pagam imposto, e isso é extremamente importante também que eles sejam aí preservados. Percebam aí, né, a jurisprudência que nós temos, né, do STJ, que diz que a conduta imputada aos recorrentes é formalmente atípica. Atípica, não é criminosa, pois não se amolda à previsão do artigo 311 do Código Penal, já que nos termos do artigo 96, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores, previsto no tipo penal, e veículos semi-reboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade, é de rigor o trancamento da ação penal quanto ao delito em análise. Então, nesta jurisprudência, ela é contrária a essa garantia de proteção legal também contra a adulteração ou a remarcação dos reboques ou semi-reboques, né? E por essa interpretação aí da distinção que faz o artigo 96, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, existem, como eu já disse, decisões em contrário, né? Uma mesma jurisprudência também do mesmo tribunal, também do STJ, onde vem dizer que a jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito do artigo 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta dos agentes seja dirigida a uma finalidade específica. Basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. Então nós temos aí essas compreensões extremamente importantes. Logicamente que para nós, como operadores do direito, servem aí como defensiva, né? Então a alteração pode se dar inclusive por meio de colocação de uma fita adesiva, conforme aí o posicionamento que nós já vimos do STJ, né? Aquela pessoa que na madrugada vai dar um perdido na namorada e altera ali a placa do seu veículo com uma fita isolante, né? Transforma lá, por exemplo, uma letra 5 no número 5 no número 6, né? O número 0 no número 8 e assim por diante. Então, isso já seria ali aquela adulteração, né? Extremamente característica da prática do ilícito. Para que nós possamos compreender ainda mais sobre o tipo penal do artigo 311, quanto à sua classificação, nós temos que ele é um crime doloso, que não exige elemento subjetivo específico do tipo, não há modalidade culposa, é material por exigir alteração no mundo exterior para que haja a sua consumação. É um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, sendo aí fracionável a conduta. Ele é, então, plurissubsistente e o qual admite tentativa. Pessoal, vou fazer só uma ressalva aqui, né? Eu vou colocar também aqui a minha posição quanto a este entendimento aqui do STJ, tá? Eu sigo a corrente, que é a corrente majoritária, que diz que a adulteração de veículo semi-reboque, aquele que não é movido a combustão, né, ou não tem movimento próprio, senão conectado ali num veículo automotor, não seria o tipo penal do artigo 311. Por quê? Porque essa seria uma interpretação prejudicial, império ao indivíduo. Nós estamos aí fazendo uma interpretação extensiva do que diz o artigo 311 e chegando ali a algo que não poderia acontecer, ou seja, abarcando pelo artigo 311 veículos que não são veículos automotores. E se nós voltarmos lá no caput, ele vai dizer veículo automotor, ou seja, o veículo que tem um motor próprio, que não é o caso
do veículo semi-reboque, tá? Então, eu sigo a corrente aí da ministra Laurita Vaz. Nós temos ali a forma majorada e a forma equiparada, conforme nós já vimos, né? A forma majorada é aquela do parágrafo 1º, que aumenta a pena de 1/3, no caso, né, do autor do fato típico ser alguém que exerce a função pública e comete esse crime no exercício da sua função pública. Quanto à forma equiparada, ela vem prevista ali no parágrafo 2º e tem como finalidade também punir aquele que, mesmo não praticando ali os elementos, né, as elementares do tipo penal, acaba também respondendo pelo mesmo crime. Ou seja, é o funcionário público que não pratica a remarcação ou a adulteração do veículo automotor, mas ele age ali com a finalidade de regularizar, né, esquentar aí no mundo jurídico, né, o funcionário público está esquentando aquilo que é frio, aquilo que é falso. Então, nesta hipótese aí do parágrafo 2º, nós também sabemos que agora é um crime próprio, assim como do parágrafo 1º também é um crime próprio. Então, tanto na forma majorada quanto na forma equiparada, nós estamos diante aí de crimes próprios, enquanto a conduta praticada no caput é um crime comum. Então, guardem bem isso também. Fiquem atentos a todas essas questões, e são questões extremamente importantes. Vamos passar para um outro assunto. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o artigo 311? Não havendo dúvidas, então, vamos aí passar para um outro assunto. Das fraudes em certames de interesse público, pessoal. Nós estamos falando aqui das fraudes em concurso público, né? As fraudes em certame de interesse público são as fraudes que são cometidas, né, e levam ali em consideração, né, gerar um privilégio para alguém que de fato não tinha para aquele momento capacidade de integrar o poder público de alguma forma em razão de um certame de interesse público, de um concurso, de uma seletiva, né, que seja aí de interesse público. Então, sobre esses aspectos, nós estamos aí diante do capítulo 10 da parte especial do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 12.550 de 2011, até porque era comum há pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás, os concursos, principalmente de locais menores, de prefeituras, de câmaras municipais, né, serem aqueles concursos que só era aprovado indivíduos da sua localidade, de preferência aqueles que apoiaram o chefe do Poder Executivo ou Legislativo ali daquela localidade. Né? Não estou dizendo que era uma regra, mas era muito comum. Tanto é que nós tivemos muitos concursos aqui na nossa região que foram anulados em razão de fraudes que foram cometidas nesses certames de interesse público. Muitos concursos foram anulados aqui em toda a nossa região. Eu mesmo sou advogado pelo menos em 2 processos, no qual nós tivemos aí a anulação do concurso público, porque algumas pessoas teriam tido acesso ao gabarito em branco, né, em data aí anterior ao certame. Então a pessoa já recebia o gabarito, já recebia as respostas, quais eram corretas, né, da empresa contratada pelo poder público para realizar aquele concurso, e essas pessoas, então, desse modo, seja gratuitamente ou onerosamente, elas eram favorecidas ali em detrimento de todos os demais concorrentes. E esta lei, então, a Lei 12.550 de 2011, tem como finalidade trazer a criminalização das fraudes em certames de interesse público, né? Após aí vários escândalos envolvendo concursos públicos e também vestibulares, isso é de conhecimento de todos nós, inclusive com organizações especializadas na prática, né, utilização de pontos eletrônicos e tudo aquilo que nós já ouvimos dizer aí. Só houve a previsão de um crime, o de fraudes em certames de interesse público. Então, ou seja, nós temos aí agora a tipificação penal para a prática deste ilícito. Então, a partir do momento em que nós estudamos esse artigo, ele está ali previsto no artigo 311, letra A.
olha só como ele é um artigo importante aí para o exercício da advocacia, né? E ele vem dizer que utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade de certame, conteúdo sigiloso de, primeiro, concurso público, 2, avaliação ou exames públicos, 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior, 4, exame ou processo seletivo previsto em lei, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena de reclusão de 2 a 6 anos. E o parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Né? Então, a partir do momento que nós estudamos aqui o artigo 311-A, nós já observamos aí, né, que o preceito primário do crime, ele é utilizar, então, né, a elementar do crime aí é utilizar ou divulgar, né, conteúdo sigiloso referente ao certame público. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essas questões, ou seja, se o conteúdo não é sigiloso, não há prática do ilícito, né? Só pode utilizar ou divulgar de forma indevida, porque se for de forma autorizada, também não há que se falar na prática do ilícito. E aí vem, né, com a finalidade. Então, ele também tem um fim específico, não é uma conduta que não tem um objetivo determinado. Aqui, pelo contrário, aqui existe um objetivo determinado, né? Aqui nós temos algo que vem de encontro ao dolo específico do agente, ou seja, a pessoa pratica a conduta para se beneficiar, para beneficiar alguém em detrimento de outras pessoas. Então, é extremamente importante que nós possamos compreender aquilo que diz o artigo 311, letra A. O parágrafo 3º vem dizer que aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, né? E isso é muito comum, né? Quando você vê pessoas que estão prestando concursos públicos que procuram padrinhos, ou seja, funcionários públicos normalmente da mesma área de objeto do concurso, que de algum modo tenta ali também interferir, que tenta ali também favorecer alguém em detrimento dos demais. Então, mais uma vez, né, as elementares do tipo penal são utilizar e divulgar, né? Então, isso é extremamente importante. Indevidamente, com uma finalidade específica, conteúdo sigiloso. Então, por tudo isso que eu já disse para vocês, nós sabemos que ali existe um elemento subjetivo especial do agente. Por que ele é especial? Porque ele tem um fim específico, né? Que é a finalidade do agente de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a própria credibilidade do certame. Então, tudo isso vem de encontro aí à proteção legal descrita no artigo 311, letra A, do Código Penal. Vocês vão vendo que são assuntos muito cotidianos, né? Assuntos muito próximos da nossa realidade, assuntos que eu tenho certeza que alguém, né, se não viu isso de perto, se não participou de algum concurso que foi anulado, mas com certeza já ouviu alguém dizer, alguém se gabar aí, de que foi favorecido em algum concurso, de alguém que tem os seus padrinhos, que foram apadrinhados por alguém, ou simplesmente a pessoa que foi prejudicada porque o concurso público em algum momento ele foi ali anulado. Então, é extremamente importante e atual esta análise, né? Qual é o objeto material? O que a lei, então, vem ali a proteger? Na verdade, é o concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previsto em lei. Então, desta forma, né, é mais uma vez aquilo que eu vou frisar para vocês: o conteúdo tem que ser sigiloso, tá? E essas informações são repassadas a um candidato, logicamente, anterior à elaboração do concurso,
né? Ou você pode dizer, mas André, e se posteriormente ao concurso alguém vai lá e troca o gabarito dessa pessoa, colocando então um gabarito com os acertos ou com mais acertos, de modo que ele fique dentro de uma classificação de aprovação? Isso também acontece. Então, tanto pode ser praticado anteriormente à realização do certame, como pode ser praticado também posteriormente à realização do certame de interesse público. Então, esses são aspectos que nós não podemos aí esquecer. Quanto à classificação deste crime, né, ele é um crime doloso, não tem como praticar esse crime senão com intenção, e neste caso existe um intuito especial, existe uma intenção específica em razão dessas questões, ou seja, não há para esse crime uma modalidade culposa, né? Ele é um crime formal. Por que ele é um crime formal? Porque ele não precisa da materialização da prática do ilícito no mundo real, né? Dispensando a obtenção da vantagem para a sua consumação. A simples prática do elemento do tipo penal já se consuma, não há necessidade de que a pessoa seja aprovada, não há necessidade de que a pessoa de fato consiga ali atingir os seus objetivos, né? E aí o que ocorrer será um mero exaurimento do crime. Por ele ser um crime plurissubsistente, ou seja, existe mais de um ato a ser praticado, né? Ele admite o conatus, pessoal. Conatus é a tentativa, tá? Só para vocês saberem aí, conatus é a tentativa na prática do ilícito. Então, fiquem atentos, é um crime formal, é um crime que não precisa produzir um resultado naturalístico, tá? Ele é um crime doloso, com um dolo específico, com um dolo especial, tá? E aí, como nós já vimos, nós também temos uma conduta qualificada e nós também temos uma conduta equiparada aqui na prática deste ilícito. Então, a partir do momento em que nós tratamos aqui de certames públicos, né, a partir do momento em que nós estamos aqui ligados sobre esse tema, nós temos que a forma qualificada, ela vem ali prevista no parágrafo 2º, já que para ele existe um novo preceito secundário do crime, no qual ele vai prever ali a modalidade qualificada do crime de fraudes em certames públicos, ou seja, que cuida ali de um crime de maior gravidade, configurando-se na conduta que resulta dano à administração pública. Todas essas condutas resultam dano à administração pública? É claro que não. Nem todas resultam em dano, mas aquelas que resultarem em dano, dano ao erário público, terá ali então a sua pena aumentada, né? Um novo preceito secundário do crime, e a pena então ela passa uma pena de reclusão de 2 a 6 anos de multa. Então, causar um dano ao erário público é a finalidade também de proteção, além da fé pública quanto ao concurso público, ou seja, em que deve haver uma presunção e que de fato os aprovados são aqueles que detêm melhores qualidades e condições para ocupar o cargo público. Também estamos aqui diante da questão de que este ato pode gerar um dano ao erário público. Como isso vai acontecer? Por exemplo, pelo valor que é pago para a empresa, né, mediante ali uma licitação, um contrato, para que a empresa realize, né, seja responsável pela formulação, pela aplicação e pela correção das provas sobre o determinado concurso público. Então, sobre esse aspecto é onde nós temos que observar. Quanto à conduta majorada, né, a conduta majorada é aquela que vem descrita ali no parágrafo 3º do artigo 111A, que prevê a causa do aumento de pena aqui de 1/3, no caso do sujeito ativo que comete o crime ser funcionário público. Então, nessa hipótese, do indivíduo ser um funcionário público, ele vai ter então a sua pena aumentada, pessoal. E como eu disse, são casos aí de muita frequência, tá? Muita frequência. Já diminuiu bastante, mas mesmo assim são situações que ainda corriqueiramente, infelizmente, no nosso país existem então pessoas que são aprovadas em concursos públicos não pelo mérito, mas por condutas espúrias, por condutas ilícitas, né? Observem aí
essa decisão do STF de relatoria do ministro Carlos Brito. Olha só, ele diz que é uma ementa de habeas corpus, cola eletrônica, atipicidade, trancamento parcial da ação penal contra o paciente. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do inquérito 1145, no qual fiquei vencido, reconheceu que a conduta designada cola eletrônica é penalmente atípica, o que impõe o trancamento no ponto da ação penal contra o paciente, prosseguindo a ação penal quanto às acusações de outra natureza, ordem parcialmente concedida. Então aqui, né, o ministro Carlos Aires Brito, né, ele foi o voto vencido, porque ele entendia que a cola eletrônica sim era o ilícito descrito no artigo 311-A, né, pessoal? E essa, logicamente, é uma interpretação bastante interessante, né? O STJ, aí, por sua vez, também aí nessa decisão do ministro Nefi Cordeiro, diz que aqui também penal e processual penal, cola eletrônica, crime de estelionato, atipicidade, informativo 0506 de 2012, agravo regimental improvido. Nos termos do informativo número 0506, período 4 a 17 de 2012, a cola eletrônica antes do advento da Lei 12.550 de 2011 era uma conduta atípica. Olha só, era uma conduta atípica, não configurando o crime de estelionato, o agravo regimental, né, improvido. Então, olha só, pessoal, o que nós estamos falando. Primeiro, observem as datas de julgamento. Não são datas anteriores à lei, né? Cadê o número da lei, pessoal? A lei 12.550. Onde é? Acabei de ler a lei e sumiu. Mas vamos lá, o importante é que aqui, 12.550 de 2011. Então, na verdade, anteriormente a 2011, conforme esses dois julgamentos, a conduta era atípica. Hoje ela não é mais atípica. Por quê? Porque ela vem aqui, né, inserida, ela vem aqui acobertada pelo artigo 311-A. Então, atualmente, a cola eletrônica pode ou não ser um fato típico, né? Dependendo do exemplo de um sujeito utilizar de conteúdo sigiloso. Então, percebam, se ele utiliza de conteúdo sigiloso, é um fato típico. Se ele não utiliza de conteúdo sigiloso, não é um fato típico sobre o espectro do artigo 311-A. Né? Por exemplo, ele está com um ponto eletrônico onde alguém está ali dizendo para ele quais são as respostas. Ele lê baixinho as perguntas e alguém vai lá no seu privado, responde aquela pergunta e passa para ele a resposta. Nós não estaríamos diante do artigo 311-A, nós estaríamos diante do artigo, né, do estelionato, artigo 171 do Código Penal. Então fiquem atentos. A cola eletrônica, a escuta, só é considerada como o ilícito do artigo 311-A se vier ali acompanhada de conteúdo sigiloso. Tá? Alguém estudando e resolvendo a questão com consulta não é considerado aí, né? Não pode, na verdade, haver uma interpretação do artigo 311-A nesse sentido. Por quê? Porque não é isso que diz o artigo. Ele é bem categórico em dizer que existe um dolo específico também em relação ali ao conteúdo sigiloso. Então, se não vem ali acobertado por essas questões, nós até podemos ter um outro ilícito, mas não o ilícito descrito aqui no artigo 311, letra A. Olha aí o que diz o artigo 47. As penas de interdição temporárias de direito são proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então é extremamente importante aí também essas pessoas que estão impedidas, de algum modo, de participar do certame público. Tá? A sua mera inscrição no concurso em datas próximas ao fato criminoso pode comprometer a fé pública, trazendo desconfiança à população sobre a probidade e transparência do processo seletivo em sentido amplo. Então, ou seja, aquelas pessoas que estão proibidas de se inscrever em concurso público, né, o concurso ele tem ali que fazer um filtro e não permitir a inscrição dessas pessoas.
Então, é extremamente importante também nós observarmos esses pequenos detalhes que vão mudar a concepção da prática do ilícito, né? E com a análise desse tipo, nós encerramos aqui então os crimes contra a fé pública, bem como, né, aqui o nosso estudo, pessoal. Agora são 19 horas e 40 minutos, não vou encerrar a aula por aqui ainda, tá bom? E aí, os crimes contra a fé pública, pessoal, agora sim, né, encerramos um primeiro assunto que nós deveríamos observar aqui para o primeiro bimestre. Então, vocês sabem que até aqui é o conteúdo do primeiro bimestre, é o conteúdo que cairá na nossa próxima prova, tá bom? E daqui para frente, né, dos crimes contra a administração pública, já faz parte do conteúdo do segundo bimestre. Então, até o artigo, até aqui o slide, né, 79, nós estamos dentro do primeiro bimestre, pessoal. Então, crimes contra a fé pública. Mais uma vez, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentar algo sobre esse tema? Não, professor. Maravilha, então, Camila. Obrigado aí pela manifestação também. Deixa eu até aumentar o meu som aqui um pouquinho, porque eu te ouvi bem baixinho, agora já melhorou. Então, pessoal, né, quando nós falamos aí do nosso próximo assunto, que é dos crimes contra a administração pública, né, nós temos aí que levar em consideração, né, esse é o já conteúdo do segundo bimestre, que ele vem previsto no título 11 aí da parte especial do Código Penal, e ele tem como sua subclassificação crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, né? E no seu inciso segundo, no capítulo 2, na verdade, aí, nós temos os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, sobre esse aspecto, nós temos também aí uma outra subdivisão extremamente importante, ou seja, quando nós, né, observamos, quando nós aí verificamos que os crimes contra a administração pública também estão elencados aqui e são de responsabilidade do poder público, tá? Então, são questões, como eu já disse, extremamente importantes aqui, que vêm contidas aqui, que vêm explicitadas nos crimes contra a administração pública, pessoal. Bom, vamos fazer o seguinte, para não confundir demais a nossa cabeça, tá? Semana que vem nós vamos fazer o seguinte, olha só. Semana que vem nós vamos fazer, então, a nossa devolutiva do trabalho, e eu vou fazer um simuladinho, né, um simulado aí, de todo o conteúdo relativo aos crimes contra a administração pública, tá bom? Só testes, nós vamos fazer um simulado, uma atividade de fixação de conteúdo, já como se fosse um estudo, uma prévia aí para a nossa avaliação, tá? Então, na próxima aula nós vamos fazer a devolutiva do trabalho, vou explicar as questões, vou falar sobre as respostas, e aí nós vamos fazer simulado, para quê? Para que nós possamos compreender, para que nós possamos formar esse conhecimento, então, que é crimes contra a administração pública, não, crimes contra a fé pública. Não vou adentrar aqui, eu falei que eu ia adentrar já nos crimes contra a administração pública hoje, mas eu não vou. Por quê? Para não quebrar essa sequência aí, né? Para não misturar os assuntos do primeiro bimestre para o assunto do segundo bimestre. Então, devolutiva semana que vem do trabalho e mais um simulado aí antes da nossa prova. Com relação à prova, estou aguardando a liberação do calendário aí pela coordenação. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, então, com relação ao que nós vimos até agora? André, Oi, Camila. deixa eu te falar, eu acho que ninguém recebeu a correção do trabalho no e-mail. Tá. Sem problema. Aí depois, Camila, nós vamos ver então uma forma, porque eu não posso divulgar essas notas, né? Sim. Mas eu comentando, ou a gente vê depois uma forma aí que eu possa estar encaminhando essas notas. Porque a partir do momento, eu vou ver lá no sistema de novo, porque a partir do momento que o aluno entrou, cadastrou o e-mail, quando eu libero a pontuação, ele recebe um e-mail dizendo qual foi a nota dele. Eu vou tentar liberar essa pontuação de novo ainda hoje, né? Para que vocês recebam. Caso vocês não tenham recebido, aí a gente vê uma forma de estar divulgando aí as notas sem que não cause aí nenhum constrangimento ao direito à intimidade de ninguém, tá bom? Ok, obrigada, tá? Eu que agradeço.
Pessoal, vamos fazer a chamada então. Vou abrir aqui o sistema para que nós possamos fazer a chamada de hoje. Pessoal, só mais um instante, eu estou abrindo aqui o sistema. Pessoal, vamos lá então. Quem tiver com o microfone habilitado pode responder pelo microfone. Quem não tiver pode escrever lá no chat, tá bom? Alice Mayra Senha. Presente, professor. Maravilha, Alice. Anne Elise. Anne Elise. Aparecido Rodrigo. Presente, professor. Camila Moretti. Presente. Cleiton. Presente. Felipe Brasileiro. Presente, professor. Flávio José. Presente, professor. Pessoal, o Felipe respondeu? Acho que não, né? Sim, professor, respondi. Oh, desculpa, Felipe, eu não tinha ouvido. Obrigado. Só para confirmar. O Flávio respondeu. Gabriela Fernandes Dias. Presente, professor. Igor Aranha. Igor. O Igor está com falta. Isabela Nayara. Isabela Nayara. Vamos ver aqui. Isabela está presente. Obrigado, Isabela. João Vitor dos Santos Borges. Presente, professor. João Guilherme Rodrigues de Carvalho. Presente. Lígia Rafaela. Presente. Luci Maria. Presente. Marcela Roberta. Presente. Marciano. Presente. Filo. Presente. Rafael Nakano. Presente. Ouvi, tá certo. Rafael Rosenberg. Presente, doutor. Ruiter. Ruiter respondeu aqui pelo chat. Obrigado, Ruiter. Samuel Abrão, pessoal, tem notícia do Samuel? Se ele já está melhor? Parece que ele estava meio adoentado. Silvana. Presente, professor. Obrigado, Silvana. Tawane. WhatsApp, Tawane de cá. Presente, doutor. Obrigado, Rodinei. Vânia. Vânia está presente. Vânia está presente. Vi aqui sua mensagem no chat também. William está presente. Presente, doutor. Obrigado, doutor. Um abraço. Pessoal, confirmando, olha, quem ficou com falta aqui? O Samuel, parece que tá doentado, depois com o atestado a gente abona as faltas. O Igor e a Annelise, tá? Annelise, Igor e Samuel. Vocês estão aqui em sala, tem alguém que está por aí? Muito bem, pessoal. Não estando,
Esses 3 alunos ficaram, então, com falta. E depois a gente vê os motivos aí que eles não puderam comparecer à aula. Pessoal, então, por hoje é só. Semana que vem, nós fazemos, então, a devolutiva e esse simulado aí da matéria do primeiro bimestre, tá bom? Não é um trabalho, é só uma atividade de fixação de conteúdo, pessoal. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos, uma excelente semana, né? Até amanhã, na verdade, aí com a nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, um abraço e até amanhã. Boa noite, um Boa abraço, noite. professor. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite.